Oi, queridos, tudo bem? Como é maravilhoso termos essa oportunidade dada pelo nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo de amanhecermos na presença dele, né? Eu lembro de Romanos 8, verso 1, que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E nós temos que agradecer, temos que ser gratos, porque apesar do inimigo a cada dia trabalhar com as suas acusações, mas o nosso Deus trabalha com o perdão, a graça e a misericórdia ainda nesse tempo difícil, né? Mas nós precisamos compreender algumas coisas. A razão e o motivo de vivermos em um mundo de pecado não é exatamente porque Deus nos abandonou ou Deus decidiu nos deixar aprender em meio a essas dificuldades do pecado. Não. O pecado ele teve uma consequência no céu, né? Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, anjo de luz, né? Estrela da alva, como diz Isaías 14, do 12 ao 14, como diz também Ezequiel 28, né? Do 13 até o 17 também. E como diz o Apocalipse 12, do 7 ao 9, apresentando aí que no céu tinha milhões e milhões de anjos, Apocalipse 5, 11, e devido a essa rebelião, o que houve? Houve uma decisão, uma escolha feita, e a escolha foi de quem? De Lúcifer, né? E interessante, eu acho bonito que mesmo em um mundo de pecado, em que nós estamos aqui agora como pecadores arrependidos, porque já acreditamos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados quando o aceitamos e agora estamos numa santificação diária até a manifestação da sua glória, em que teremos a glorificação através dele. Mas o pecado, ele tem um motivo. O pecado vem da desobediência. Eu queria que você entendesse um pouco, porque a gente também, às vezes, faz o papel de acusador, né? Acusar nossos irmãos. Quais irmãos? Adão e Eva, né? A gente joga a culpa, o sentido do pecado em Adão e Eva. Quando, na verdade, Adão e Eva, o que eles foram? Eles foram uma vítima, como eu e você. Eu lembro, não lembro do meu nascimento, né? Eu tenho a data do nascimento, mas meus pais lembram do meu nascimento. E, na verdade, ali o nascimento, um bebê chega nesse mundo inocente, apesar de Davi falar no Salmo 51, verso 5, que em pecado me concedeu minha mãe. Mas eu não vim como um bebê pecado consciente, né? Hoje nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. Nós viemos ao mundo inocente, concedido pelo pecado. Mas o que faz isso? Faz a gente lembrar também de Adão e Eva. Eram inocentes, não conheciam o pecado, não conheciam o que era desobediência. E eles também precisavam ter a experiência deles, da qual eu e você também hoje temos experiência. Nós hoje sabemos o que é certo e o que é errado, para onde iremos, o que faremos, no momento que faremos. Tudo isso são consequências dos resultados que nós hoje temos. Mas a culpa lá não foi de Adão e Eva, foi exatamente da queda de Lúcifer e uma terça parte de anjos. Apocalipse 12, verso 4, apresenta que ele arrastou do céu uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, no simbolismo apocalíptico, representa exatamente estrelas, representam anjos, mensageiros, tá bom? Então ele caiu com a terça parte de anjos. Imagina, de cada 1 milhão de anjos, porque havia milhares e milhares, Apocalipse 5:11, milhões e milhões de anjos caíram nesse planeta, uma terça parte de cada 1 milhão. Imagina aí 333 mil e alguma coisa. Dá para você imaginar? Então, esse acontecimento foi histórico. O inimigo hoje, ele continua com as artimanhas dele. Hoje, lá ele era Lúcifer, estrela da alva, vamos dizer assim, mas hoje ele tem vários nomes. Diabo, Satanás, enganador, pai da mentira, não é? Acusador, e por aí vai, homicida, né? Então nós precisamos ter uma consciência plena de que o nosso Jesus não nos abandonou. Sofremos consequências de um mundo de
pecado. Eu lembro de um texto, por exemplo, que me faz refletir muito sobre o meu sofrimento e o seu também, né? Nem enquanto estivermos nesse mundo. Mesmo porque, se eu falar para você que sou totalmente feliz, eu vou estar mentindo, né? E como você também. De certa forma, nós temos uma preocupação, nós temos aí um desejo, nós temos um sofrimento na nossa vida e um desejo de ser feliz. Porém, lá em Mateus 5:45, mostra que Deus faz chover a chuva sobre justos e injustos, e nasceu o sol sobre bons e maus, né? E ele diz também no verso 48 desse capítulo, lá nas bem-aventuranças, né? Já bem no finalzinho do capítulo, ele diz também que ele quer que sejamos perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Tá? Mas quando a gente pega esse texto, literalmente a gente olha assim e diz, claro que não é um texto profético, mas a gente costuma dizer assim, viu, Deus quer que sejamos perfeitos. Queridos, nós não somos perfeitos. A palavra perfeito aí, no grego, significa exatamente maduro, experiente. O pecado vai nos dando experiências e somos nós que faremos as nossas melhores escolhas, teremos resultados sobre elas. Ou faremos também nossas más escolhas, teremos resultados também. Então, Deus não nos colocou aqui para sofrermos, para perdermos um filho, para passarmos por um momento tão difícil. Mas sabe, queridos, as escolhas têm nos dado resultados que nos deixam tristes, né? Porque ainda que pensemos assim que tudo é muito bom, escolhemos o certo, isso vai dar certo, não é verdade? Mas tudo tem um preço. E é isso que eu quero lembrar a vocês, sabe? Na queda de Lúcifer, a primeira coisa que ele tentou colocar nesse planeta, por isso que as coisas, os valores estão totalmente diferenciados, né? O certo virou errado, o errado virou certo. Mas de onde vem isso? No livro de Daniel, capítulo 8, verso 11 e 12. Eu vou ler aqui para vocês. Nos diz aqui, ó, Daniel 8, verso 11 e 12. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. O pai da mentira, o que ele fez? Ele afrontou a obediência da humanidade ao seu Criador, ao seu mantenedor, ao seu Salvador. E hoje até a gente se engana também que a gente usa o nome de Deus e a gente faz cultos, peregrinações, a gente busca fazer de alguma forma um culto direcionado ao Senhor. Porém, a gente deve perceber através da Bíblia, através do estudo da palavra do Senhor, que muitas vezes a gente também está se desviando e levando muitos a um caminho da desobediência, da qual a gente vê também em nossos meios religiosos tantos conflitos, não? Tantas religiões em conflitos. O maior conflito que o inimigo hoje trabalha é o conflito religioso. É a sua igreja melhor? É a minha melhor. E a gente esquece de estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos guiar a cada dia mais para mais próximo do Senhor. E eu quero finalizar já lembrando de uma coisa. Deitou por terra, porque a única parte da palavra do Senhor, da Bíblia, das Escrituras, da qual o Senhor escreveu com seu dedo em tábuas de pedra, foram os 10 mandamentos. Êxodo 31, 18. O inimigo afrontou ele, né? Criando doutrinas, pensamentos, ideias diferentes daquelas que ele proporcionou. Por quê? Porque em Êxodo 15, verso 26, por exemplo, ele diz, se atentamente ouvides a minha voz, procurando obedecer a todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e sararei também a tua terra, né? O teu coração, a tua casa, a tua vida. Então, a obediência, Deuteronômio 28, eu gostaria de colocar isso para que você meditasse também. Lá você vai ver as bênçãos daqueles que obedecem a Deus e você vai ver as maldições daqueles que desobedecem. Deuteronômio 28, tá bom?
Pode ler todo o capítulo e você vai ver. Deus não mudou. Malaquias 3:6. Ele nunca mudou. Ele nunca falou para você roubar, matar, sabe? Adulterar e outras coisas. São 10 mandamentos, não são 2, tá? 2. Ele resumiu lá em Mateus 22, de 37 a 40, mas olha só, foram 2 tábuas, 4 mandamentos em uma tábua e 6 mandamentos em outra. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. 4, olha, os 4 para amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 para o próximo também. Tanto é que ele falou, semelhante a este. Semelhante não é igual, tá bom? Então, queridos, eu quero aqui me despedir de vocês hoje, dizendo para você o seguinte, Jesus não veio abolir a obediência. Jesus veio nos resgatar. A obediência não me salva, claro, mas a obediência é um espelho que mostra a minha condição de um salvo. Você entende? Eu não vou obedecer a Deus para me salvar. Ninguém está falando isso aqui porque vivemos pela graça. O que é graça? Graça é um dom de Deus, dado de graça mesmo. Eu não faço nada para a minha salvação, apenas obedeço. Porque até o Espírito Santo, em Atos 5:32, nos mostra que ele deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Eu quero então dizer para você assim, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Vamos voltar ao primeiro texto? Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, o meu relacionamento com Ele vai me direcionar às boas obras, às boas ações. Os 10 mandamentos podem estar no meu coração. Não é verdade? Então, veja, obediência ao Senhor não é sacrifício. Obediência é um relacionamento. Olha o que Jesus falou em João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que Deus te abençoe, reflita e pense bem. Em 1 João capítulo 2, versos 3 e 4, eu não falei o texto para vocês, mas vou falar. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Que Deus te abençoe e lembre-se, estamos aqui exercitando, tendo experiência em um mundo de pecado, porque há uma promessa, sabe? Na Bíblia, em Apocalipse 21, ele viu um novo céu e a nova terra. Não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas já passaram. E Jesus nos prometeu, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. Que Deus abençoe nosso desejo, a nossa oração. Se você quiser colocar no link aí, coloque, senão não tem interesse algum, tá bom? É só a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe você, nosso desejo, a nossa oração. Fiquem na paz.